Oi, eu sou a Ana, fisioterapeuta e sócia da F Salute. Oi, eu sou a Bruna, web designer e sócia da Pixel Perfect. E esse é o podcast Mulherei, um ponto de encontro para falar de empreendedorismo feminino, compartilhar desafios e mostrar caminhos para viver essa jornada que é empreender. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como nós lidamos com o cansaço. E para mim, a primeira forma que eu tenho para lidar com o cansaço é me perguntar: eu estou cansada mesmo? Ou eu estou apenas fugindo de uma tarefa que eu não quero fazer? Às vezes eu olho a minha agenda no dia e daí tem lá umas 5 coisas que eu não quero fazer. E aí eu penso, poxa vida, eu tô tão cansada, né? Mas não é cansaço de verdade. Não é cansaço físico nem mental. Eu só não tô afim de fazer aquela tarefa. E aí, o que eu geralmente faço é fazer o que precisa ser feito. Mas também existem os casos em que eu de fato estou cansada. Então, para mim, o começo de tudo é identificar o quanto desse cansaço que eu tô sentindo é verdadeiro e o quanto é só uma fuga. Uma coisa importante é você saber identificar os sinais precoces de cansaço, porque antes de você sentir aquele cansaço, aquele peso no corpo, você vai ter alguns sinais. E a gente tá falando aqui de cansaço, mas acho importante a gente falar que não é só sobre cansaço físico, mas também sobre cansaço mental. E no caso das questões dos sinais físicos, é você sentir às vezes dores no corpo, uma fadiga constante. Tem algumas pessoas que quando já tá nesses indícios de cansaço, tem alguns problemas para dormir, alguns problemas com sono. Paradoxal, né? Você tá cansado, mas você não Mas dorme. não dorme. Olha que beleza. Na questão mental, algumas coisas como começar a se sentir um pouco mais irritada, dificuldade de concentração, procrastinação e desmotivação, que para mim é um dos piores. Também é importante saber que quando você está tendo esses sinais, podem talvez ser algum indício de burnout. Então fique atenta. Quando eu reconheço o cansaço, normalmente, e se possível, porque nem sempre a rotina permite, mas se possível, eu tento parar o que eu tô fazendo. Principalmente porque eu noto que trabalhos criativos como o que eu faço, eles não vão para frente se eu tô cansada. Muitas vezes, inclusive, se eu fico insistindo em uma tarefa criativa, mesmo estando cansada, o resultado é apenas uma irritação. Eu não vou gostar de nada do que eu fizer, não vou nem conseguir entregar. Então, assim, não vai me ajudar de forma nenhuma. Eu noto que quanto mais cansada eu tô, menos os meus trabalhos ficam bem feitos, ficam com qualidade, ficam bonitos, enfim. Eu comecei a desenvolver esse lembrete para mim mesma, assim, mental, que se eu tô muito cansada e eu fico, não, mas eu tenho prazo, não, mas eu tenho que fazer isso daqui, já vem um outro pensamento falando, mas será que eu não vou só mais ficar irritada do que trabalhar de verdade, sabe? E normalmente é isso que acontece. E aí eu tento parar e sair do cenário que eu tô. Eu acho que pro teu trabalho tem um peso muito maior ainda, porque a zona criativa está muito ligada com isso. Ela é muito afetada pelo cansaço. E você depende muito da questão criativa para fazer o teu trabalho. Eu olho para as coisas que eu tô fazendo quando eu tô cansada e ao invés de eu achar, nossa, que legal, estou cansada, eu penso, nossa, isso aqui tá horrível. Eu jamais vou mandar isso daqui para ninguém. Uma das coisas para você conseguir batalhar antes que o cansaço chegue é você estabelecer limites claros. E isso também tem muito a ver com a questão das tarefas e sobre a sua rotina. Eu acho que o mais importante é você saber organizar a tua rotina, respeitar os horários e não misturar o horário de descanso com o horário de trabalho. Você definindo isso vai fazer com que você tenha os seus tempos de descanso, que também são prioridade, mas que você consiga saber que tem os tempos de trabalho e que você consiga separar isso para que você consiga respeitar ambos os horários, tanto de trabalho quanto de descanso. É importante você também ser realista em relação aos horários que você tem. Porque eu comecei a tentar pensar na minha agenda, a realmente criar blocos na minha agenda, em que uma tarefa tinha um tempo para ser resolvida. E quando eu estou montando a minha agenda, eu sou muito otimista comigo mesma. Eu olho e penso, isso daqui em 1 hora é suficiente. E aí eu não consigo resolver em 1 hora, eu fico irritada porque eu não consegui, e vai desencarrilhando todo o resto da agenda. Então, assim, eu fiz isso por 1 semana, eu vi que não dá de eu colocar esse tipo de limite tão não realista, assim. Eu preciso ser mais realista comigo mesma e entender que às vezes uma tarefa que eu acho que vai levar 1 hora vai levar 2. Então eu preciso prever isso, né? Eu acho que até é legal que a Ana estava me contando antes da gente começar o episódio sobre a divisão que você faz entre o teu horário de trabalho e depois da noite que você realmente não trabalha mais. Sim,
porque eu não consigo ter momentos de pausa durante o meu dia, porque se eu não estou fazendo atendimento, eu estou dirigindo indo para o próximo atendimento. E se eu não estou fazendo isso, eu estou almoçando. Então eu não tenho muita brecha para ter pausas. Porque se eu fizer pausas durante o dia, eu vou ter que me deslocar até a minha casa, ou eu vou ter que fazer os momentos de pausa dentro do carro mesmo. Mas eu não considero isso como uma pausa de fato, porque eu já estou me preparando ali para ir para o próximo atendimento, então eu não consigo me desvincular. Então, o meu momento de pausa é: terminei todo o expediente, separei o profissional do pessoal, me desliguei do trabalho. Por muitas vezes tentei me policiar para tentar colocar mais momentos de pausa durante o dia, só que isso mais me atrapalha do que me ajuda. Porque se eu boto um momento de pausa, eu preciso ir para algum lugar ou eu preciso voltar para casa e para mim não é viável isso. E eu sei que para muita gente também não é. Então eu entendi que para mim as pausas durante o dia não funcionam. Eu preciso trabalhar durante o dia, aí eu finalizo o meu expediente e volto só amanhã. Uma coisa importante também é você saber o teu momento que é teu, o teu momento para você, que é o teu momento de autocuidado. Então você saber que, por exemplo, da questão do autocuidado da saúde física é você ter uma rotina de exercícios, olha só, funciona. A alimentação, que é muito importante. E esses dois também vão ajudar você a ter um sono de qualidade, o que vai... É tudo um sistema pirâmide aqui, tá? A questão do exercício vai ajudar o sono, daí vai melhorar a questão da alimentação. E isso tudo vai te manter estável para evitar um cansaço. Se vir um cansaço é porque talvez sejam por outras coisas, porque esses tópicos que eu citei agora são muito importantes para que você consiga combater um pouco desse cansaço. Eu sei que é meio suspeito a profissional da saúde falando que é bom você cuidar da saúde, mas é porque realmente o importante vai fazer com que você funcione muito mais, que você consiga produzir muito mais. Realmente, assim, você pode fazer esse teste na sua vida. Quando você tem uma rotina de se exercitar, de se alimentar bem, com os nutrientes que você precisa no dia, com as suas proteínas lá em dia, tudo certo. E você também dorme, reserva 8 horas pelo menos, você tenta dormir 8 horas, é incrível como no outro dia você se sente melhor. Nos dias que, eu treinei e me alimentei bem, mas eu dormi mal, já não funcionam as coisas no dia seguinte. Mas se eu faço todos os 3, nossa, eu sou a Mulher Maravilha, eu consigo fazer tudo, é incrível. E a questão do autocuidado mental, você pode ter os seus momentos ali, aproveitando os momentos de pausa mesmo para você fazer coisas que consigam te desligar do teu trabalho, que você consiga pensar em outras coisas, tipo, às vezes escutar um podcast, ler um livro. No meu caso, eu gosto muito de parar para montar um quebra-cabeça, se eu tenho esse tempo hábil. Dê prioridade para coisas que vão fazer te desligar um pouco do trabalho, para você ter um momento de descanso que seja de qualidade. Para mim, uma prática de relaxamento que me ajuda muito é a palavra cruzada. Essas coisas de palavras cruzadas, quebra-cabeça, essas atividades manuais que às vezes a gente acha que são muito bobinhas, na verdade elas são coisas que o nosso cérebro consegue resolver esses problemas. E aí isso te gera uma sensação de, olha, eu consigo resolver esse problema. E te dá um bem-estar mental muito bom. Então pode ser que a sua prática de descanso, de relaxamento, seja uma palavra cruzada, seja um quebra-cabeça, ou que você não tenha porque você nunca tentou ainda. Então, numa dessa, tenta uma das duas que vai funcionar. Uma das coisas que eu sempre escutei, até na faculdade, foi a questão da meditação para conseguir aproveitar esses momentos de pausa. Para mim não funciona, tá? Para mim não funciona, eu já tentei diversas formas diferentes, mas para mim realmente não funciona porque minha mente é um pouco mais acelerada. Então eu preciso de coisas manuais para conseguir me desligar. Eu preciso estar pegando e fazendo alguma coisa. E eu sei que para muita gente funciona. Não, pra muita gente funciona. Mas para mim só não dá certo. Para mim o que eu gosto de fazer e que me ajuda é prestar atenção nos barulhos. É a forma como eu consigo meditar. Eu presto atenção no barulho do passarinho, da moto passando. Aí isso me ajuda, mas também não é uma coisa que eu fique muito tempo. Uma forma que eu vi dia desses sobre você começar a meditar na internet, que eu achei genial, é que a pessoa falava que é como fosse você fazer um hack no seu próprio cérebro, que é você ficar pensando, tentando adivinhar qual será o seu próximo pensamento. Porque não tem como você saber. E aí você fica nesse foco de tipo, qual vai ser o meu próximo pensamento? E não tem nenhum pensamento. Aí você continua, qual será o meu... E ali você consegue esvaziar a sua mente. Então, às vezes, se é uma pessoa que você quer começar a meditar,
mas não sabe muito como, tenta essa técnica do qual o próximo pensamento pode ser que funcione. E eu acho que é interessante quando você nota esses sinais de cansaço, você se dar o benefício de fazer algo por você. E aí, quando você conhece, você entende, né? Quais são esses autocuidados que eu posso aplicar para mim mesma? Seja fazer um quebra-cabeça, seja palavra cruzada, enfim, fazer o que você quiser fazer. Mas quando você tem esses recursos, você se dá o benefício de fazer algo por você mesmo, sabe? Pode ser qualquer coisa, mas que te tire desse cenário. E você entenda que é não como um presente, mas como um momento de você se cuidando mesmo, de você cuidar da sua saúde. É importante a Bruna falar isso, porque eu vejo que muita gente, tipo, vai assistir alguma coisa e tá assistindo e tá no celular. E aí tem gente que tá no celular e já tá fazendo coisa de trabalho. Então, o que a gente tá tentando falar aqui hoje é você entender o que faz você se desligar e fazer uma única coisa. Isso mesmo. Focar em uma única coisa. Porque não dá pra Bruna tentar meditar mexendo no celular. E eu sei que isso é difícil, tá ficando cada vez mais difícil porque as pessoas estão cada vez mais dependentes da tela, cada vez mais dependentes do celular. E eu vejo gente que tá viciada apenas em pegar no celular. Tipo, precisa estar com o celular na mão, mesmo não mexendo, sabe? As pessoas estão com uma relação cada vez mais próxima do celular que não deveria. Fazer com que você se desligue completamente vai fazer com que você produza mais depois, vai fazer com que o teu descanso, você tenha uma qualidade de descanso melhor e que você realmente consiga falar, ufa, fiquei 15 minutos sem celular, olha só. Uma outra coisa que eu faço muito é me dar uma pausa mesmo no meio do trabalho. Então, se eu tô com alguma coisa travada que eu não tô conseguindo desenvolver, e tá chegando ali a hora do lanche, que eu paro para comer alguma coisa, eu tento também não comer na frente do computador, né? Eu tento sair realmente disso. Então, eu vou preparar o meu lanche, vou em outra área da casa, fico olhando pela sacada por um tempo, e isso também me ajuda. Eu vejo o que a Bruna faz muito mais difícil de se desligar, porque no caso dela, ela trabalha em casa. Então ela tem, óbvio, tem o espaço dela de escritório lá, mas não é só uma porta que vai fazer com que ela se desligue do trabalho. Principalmente eu imagino que vendo seu marido às vezes saindo do escritório, você pensa, será que ele terminou tal coisa? Você veio comer aqui por quê? Por isso que me ajuda a mudar de ambiente, né? Claro que também ter essa consciência de que se eu ficar na frente do computador eu só vou me estressar mais. Mas nem sempre eu tenho essa consciência. Às vezes eu penso, não, eu consigo, e não consigo. Inclusive teve um episódio que a Bruna gravou sobre dopamina, que ela fala sobre como que ela faz na rotina dela para ter os estímulos de dopamina mesmo. E é um episódio importante até pra gente entender como que a gente consegue adotar isso na nossa rotina, né? São dicas bem úteis. Mas para você que tá com dificuldade para dar pausa, uma das técnicas que talvez funcione para você é a técnica Pomodoro, que normalmente ela funciona em blocos de 25 minutos com pausas de 5, que aí é a cada meia hora. É importante falar que a técnica Pomodoro ela também é personalizável. Isso, então, ela é facilmente adaptável até para você conseguir colocar na sua rotina. Por exemplo, a Bruna, eu imagino que ela não tenha muitas tarefas de 25 minutos. Não, normalmente quando eu uso a técnica Pomodoro é 40 minutos com pausa de 7 a 10 minutos. Aí muda um pouquinho. É uma técnica que eu vejo funcionar para muitas pessoas, que são pessoas que têm dificuldade para dar pausas. E a Bruna foi a primeira pessoa que eu vi tendo essa experiência, mas também entenda que a pausa precisa ser adaptável à tua rotina. Como eu já falei aqui, para mim é muito difícil dar pausa durante o dia, durante o meu expediente. Então, para mim, eu preciso a minha pausa é quando eu termino o expediente e eu só me desligo do trabalho. A técnica Pomodoro, ela, na minha opinião, ela também te ajuda muito a ficar focado. Porque a proposta é que nos 25 minutos, ou nos 45, ou o que você escolher de foco, é para você realmente fazer o que tem que ser feito. E aí, quando chegar a pausa, você sair, né, desse ambiente, fazer outra coisa, ter um momento de pausa. Eu usei, e ainda uso a técnica Pomodoro, usei com muito mais frequência, mas para mim, em dado momento, eu comecei a ficar ansiosa, porque eu notava que o que eu tinha que fazer eu não ia dar conta de fazer naqueles minutos. E aí o que eu fiz foi parar de usar a técnica Pomodoro. Porém, existem tarefas e existem momentos. Eu noto que, por exemplo, na segunda metade da tarde, que já tá se encaminhando pro final do dia, eu já tô mais dispersa do trabalho. Porque daí eu já tô cansada, né? Já comecei a ficar cansada. E é normalmente aí que eu uso a técnica Pomodoro, porque daí eu consigo ter um estímulo para ficar focada.
Então, talvez também identificar quais horários para você faz mais sentido de usar. Uma das coisas que você pode cuidar para que esse cansaço não chegue é você começar a delegar algumas funções. E vou ressaltar aqui que, pelo menos eu e a Bruna, somos microempreendedoras. Então a gente faz a grande maioria das coisas. Mas quando eu digo delegar funções, é você ver o que você consegue terceirizar. Você pode também procurar essa opção de freelas para terceirizar algumas das funções que você vê que demanda tempo, que te cansam mais, que você não tem tanta habilidade. Eu acho que a parte de freela, o que você precisa saber é que existe freela de absolutamente todas as coisas. E se tem alguma tarefa que você não gosta de fazer ou que te cansa muito, como a Ana falou, muitas vezes vale mais a pena você pagar para outra pessoa fazer. Então, assim, eu tenho pouco recurso, tudo bem. Mas também existem freelas que trabalham por menos, que muitas vezes são freelas que estão começando, que estão precisando ainda pegar experiência. De qualquer forma, além desse site, existem outras várias plataformas que você pode buscar essas pessoas, ou mesmo nas redes sociais, que daí você consegue pegar, sei lá, indicação com alguém. E é uma boa forma de você se cansar menos fazendo tarefas que, para você, são mais difíceis de realizar. Eu realmente indico o Guia do Freela. Que acreditem, é feito pela Bruna, mas é porque lá ela fala sobre essa questão, óbvio, ela fala sobre os freelas, mas ela sempre dá dicas de plataformas que você consegue procurar esses profissionais. Então lá você vai conseguir entender um pouco mais. Se você realmente tem interesse em terceirizar alguma das funções, dá uma olhada lá no Insta, no blog, no YouTube, ela tá em todas as plataformas. Que você vai conseguir entender um pouco mais e você vai achar algumas das plataformas confiáveis para procurar isso. E também tem o ponto de você fazer automações. Existem hoje tantas ferramentas online que tem inteligência artificial ou não, que nem sempre tem inteligência artificial, mas que vai te ajudar no teu dia a dia. E pode ser que seja uma boa forma, assim. Inclusive plataformas que você consegue, o próprio cliente faz a compra, gera o boleto, gera a própria nota fiscal de acordo com os dados dele, sem que você tenha que fazer grandes esforços ou pagando muito pouco. Às vezes é R$2 por emissão, então pode ser que valha a pena. Uma das coisas que você pode fazer também é praticar a gestão de prioridades. E aqui eu vou trazer uma coisa que se chama matriz de Eisenhower. E o que é isso? Apesar do nome difícil, é uma matriz muito fácil de ser usada. Ela é dividida em 4 tópicos, 4 categorias que você pode dividir as tarefas. A primeira categoria é urgente e importante. A segunda é importante, mas não urgente. A terceira é urgente, mas não importante. E a última é nem urgente, nem importante. Essa é uma matriz que vai te ajudar muito a definir as prioridades das suas tarefas e você vai conseguir ajeitar melhor a tua rotina, tanto diária quanto semanal ou até mensal. De você ver o que é mais importante, o que você precisa fazer para agora, o que pode ser deixado para depois, sem peso na consciência. Eu uso muito essa matriz para outras coisas, principalmente nos meus atendimentos, mas ela é uma matriz fácil de ser usada e vai fazer com que você consiga visualizar tudo que você tem para fazer. Pelo menos para mim, é mais fácil começar por essa matriz para ver tudo que eu preciso fazer e depois ir dividindo e distribuindo durante a semana, durante o mês, etc. Nem todo mundo gosta dessa matriz, justamente porque você precisa parar para organizar e é um passo a mais para organizar a tua rotina. Mas se você está com dificuldade de entender o que precisa ser feito e o que pode ser deixado para depois, sem sentir aquele peso, sem achar que está procrastinando, é um bom começo para você. Muita gente fala, mas todas as minhas tarefas são prioritárias. E daí vem uma frase que eu gosto muito, que é, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Não tem como tudo ser prioridade na sua vida. Um livro que fala muito sobre isso, que eu recomendo muito, que eu já li, que é O Essencialismo. Ele fala exatamente de você conseguir focar nas tarefas primordiais do seu dia e entender que nem tudo é prioridade, porque não tem como tudo ser prioridade na sua vida. É uma leitura bem prática e acho que pode fazer diferença para quem tem muitas tarefas para fazer. A última mensagem que eu tenho para deixar é: aceite que descansar também é ser produtivo. Acredite se quiser, uma mente descansada vai ser muito mais produtiva depois. No caso da Bruna, principalmente, que ela precisa muito ser criativa, o descanso para ela é ainda mais essencial. Então, entenda que você precisa ter esses tempos ou de pausa ou realmente
parar, que nem eu termino o expediente para a noite, isso pra mim é essencial, porque a partir do momento que eu me desligo à noite, eu vou ligar de novo só no outro dia para pensar em trabalho de novo. Isso me ajuda muito porque eu não fico, principalmente me sentindo culpada de estar deixando coisas para serem feitas depois, quando na verdade elas são para serem feitas depois. Então entenda que você precisa desse tempo de descanso e quem vai definir esse tempo é você. E entenda que você só vai conseguir produzir mais a partir do momento que você der a prioridade para esse descanso. Eu tive muita dificuldade com isso, eu me sentia muito culpada em descansar realmente, assim. Às vezes, principalmente final de semana, eu pensava, meu, eu tenho coisa pra fazer, eu tô aqui assistindo um seriado. E aí eu não conseguia nem trabalhar, mas também não conseguia ver o seriado em paz. Foi bastante tempo de terapia, inclusive, discutindo isso. Minha psicóloga me aguentou por muito tempo falando sobre isso. Mas uma coisa que me ajudou e que, inclusive, foi a minha psicóloga que trouxe, é que quando você não está trabalhando, não significa que você não está fazendo nada. E muito das referências que você pega, das ideias que você tem, dos insights que você pode ter para melhorar o seu negócio, vem justamente desses momentos de descanso. E se você se sente culpada quando você está descansando, tenta ver esse lado positivo, que quando você descansa, você consegue reativar a sua mente e ver outras coisas que no cansaço você não vê. E aí, para complementar o que a Ana falou sobre o descanso, é muito importante que você também evite certos estímulos ao longo do seu dia. Estímulos que podem te deixar mais estressado. E como que você vai saber quais são esses estímulos? Se observando. Então, por exemplo, eu comecei a notar que antigamente eu conseguia fazer uma arte, por exemplo, enquanto eu ouvia um vídeo do YouTube. Hoje em dia eu já noto que é muito difícil. Tem que ser coisas muito automáticas para mim, porque senão eu fico prestando atenção no vídeo e às vezes eu tenho um sentimento assim que a minha mente tá cansada, mas é que eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E aí se eu só elimino o vídeo, eu fico trabalhando em silêncio, eu fico trabalhando com uma musiquinha calma, minha vida já resolve muito. Outro estímulo que eu recomendo muito que as pessoas tentem eliminar para evitar esse sentimento de cansaço é evitar usar redes sociais antes de dormir. Que isso é uma... Eu posso algum dia falar um episódio só sobre insônia e como eu melhorei muito a minha, porque eu tive um período de crise de insônia muito grave. E uma das coisas que o médico me orientou muito era sobre fazer essa higiene do sono. Então, não olhar o teu celular antes de dormir, evitar ter essa curiosidade, sabe? Ah, mas eu vou olhar aqui o Instagram porque, sei lá, não tem motivo. O que quer que tenha acontecido, você pode olhar amanhã, você não vai perder nada. Quando você começa a notar o que são os estímulos que você consegue também eliminar eles da sua rotina, isso que é o mais importante. Eu senti que eu consegui melhorar a qualidade do meu tempo para fazer as coisas quando eu diminui o meu tempo de tela e quando principalmente eu diminui meu tempo de Instagram. Eu sempre falo isso não para demonizar o Instagram, eu acho que cada um faça o seu tempo do jeito que quiser, mas para mim, assim, eu comecei tirando os stories faz mais de um ano, eu acho, que eu não vejo, não abro e não tenho curiosidade. Para mim até foi fácil demais. E aí comecei a diminuir o meu tempo de Instagram. Hoje em dia eu entro bem de vez em quando e às vezes eu entro só para postar as coisas que eu preciso, etc. Mas assim, eu consegui diminuir muito e eu vejo que eu consigo, eu tento me ocupar com outras coisas e eu vejo quanto tempo eu perdia. E eu digo perdia porque para mim não era um tempo de qualidade quando eu passava esse tempo nas redes sociais, sabe? E uma sugestão que eu faço para todo mundo, acho que todo celular, independente do sistema operacional, ele te dá um relatório de uso de tempo, do como que você está usando o seu celular. E se você ainda não olhou o seu relatório de uso de rede social, olhe, porque pode ser assustador. E aí você vai pensar, poxa, não é que eu não tenho tempo na minha rotina, é que eu não estou aproveitando o meu tempo. E aí no final, beleza, se para você ajuda, faz sentido, é teu trabalho, é outra história. Mas se não, se é apenas um estímulo que te deixa cansado, talvez seja melhor começar a controlar. Eu acho que por último, uma dica que eu quero deixar é, se você tá sentindo um cansaço extremo, que mesmo fazendo tudo isso que a gente falou não tá passando, busque ajuda do profissional. E outra dica que eu deixo aqui é, percam menos tempo se autodiagnosticando e mais tempo procurando profissionais adequados para fazer o diagnóstico certo, ou às vezes nem tem diagnóstico. É uma questão simples, mas que precisa ser trabalhada, que precisa ser tratada. Porque eu vejo tanta gente assim, na exaustão mesmo, e achando que é normal, e achando que tá tudo certo,
Quando na verdade não, você precisa ter o teu tempo de qualidade, você precisa ter o teu tempo de descanso e você precisa se sentir bem trabalhando, porque todo mundo precisa trabalhar. Então, se você não tá conseguindo fazer o que você precisa fazer por conta do cansaço, talvez não seja só um cansaço. O podcast Não Inviabilize tem um quadro chamado Alarme. São histórias de ouvintes que foram levados tanto à exaustão que acontece alguma coisa grave, assim, na rotina deles, na vida deles, enfim. Porque essas pessoas, né, a gente tende a não observar os sinais que a gente tá tendo de cansaço. E a tarefa para esse episódio não poderia ser outra, é literalmente descansar. E aí, esse descansar, você pode pensar na forma que faz sentido para você. Ah, é realmente parar e assistir um filme, mas assistir o filme sem pegar no celular. Ou é fazer uma meditação, é tentar encaixar pausas no seu dia. Enfim, pode ser de várias formas, mas o importante é que você pense em alguma maneira de reservar um tempinho para você. E entender, começar a identificar também quais são os momentos que você está cansado e que você precisa dar uma pausa. Para que quando você vive esse momento de pausa, você realmente esteja presente naquilo e faça a diferença para você. Então, quero agradecer por você ter escutado esse episódio até o final. Quero te convidar a escutar os outros episódios do podcast. Aproveita para seguir a gente no Instagram e no TikTok. Os dois são mulherei.oficial. Então é isso. Muito obrigada e até mais. Tchau!